O riso dela não foi discreto. Foi uma gargalhada aguda, cortante como vidro quebrado, que silenciou as conversas paralelas no salão luxuoso e fez com que dezenas de pares de olhos se voltassem para mim. Naquele instante, com a taça de champanhe tremendo levemente na minha mão enluvada, senti o chão de mármore polido parecer desaparecer sob os meus pés. O lustre de cristal acima de nós, imenso e ostentoso, parecia zombar da minha pequenez naquele ambiente que cheirava a dinheiro novo e arrogância. Quando o convite chegou, semanas antes, senti um misto de alegria e apreensão. Me chamo Conceição, e aos 68 anos, acreditava já ter o couro curtido pelas intempéries da vida. Não sou viúva desamparada, nem a tia solteirona que vive de favor. Sou divorciada há 30 anos, uma mulher que assinou os papéis da separação com a mesma mão firme com que costurava o sustento de casa. Criei meu filho, Lucas, sozinha, longe da sombra de um marido que preferiu a liberdade à responsabilidade. Pensei ter criado um homem forte, justo. Mas naquela noite, enquanto o eco da humilhação ricocheteava nas paredes brancas da mansão, percebi que talvez tivesse falhado na lição mais importante. A noite deveria ser de celebração. O noivado de Lucas com Brenda, uma moça de família abastada, filha de políticos, acostumada a ter o mundo servido em bandejas de prata. Desde que a conheci, notei o olhar de cima para baixo, o sorriso que nunca alcançava os olhos, a polidez gelada de quem tolera, mas não acolhe. Eu, com minha aposentadoria suada e minha vida simples no bairro antigo, era uma nota de rodapé incômoda na biografia brilhante que ela estava escrevendo para o meu filho. Para a ocasião, não fui a lojas caras. Não tinha como competir com as etiquetas que Brenda e suas amigas ostentavam como medalhas de guerra. Abri meu guarda-roupa e tirei do fundo, envolto em papel de seda azulado, o meu tesouro particular. Era um vestido de seda pura, num tom de rosa antigo, discreto, com um corte clássico que desenhei e costurei eu mesma, ponto por ponto, décadas atrás, quando ainda sonhava em ser estilista. Um sonho que a necessidade de colocar comida na mesa me obrigou a engavetar. Aquele vestido carregava minha história, minha dignidade. Alisei o tecido com carinho, sentindo a maciez que resistira ao tempo, e prendi na lapela um broche de pérolas que pertencera à minha avó. Olhei-me no espelho do meu quarto modesto e vi uma mulher elegante, não rica, mas nobre em sua essência. Como eu estava enganada sobre como o mundo enxergaria aquilo. Ao chegar à festa, o contraste foi brutal. A casa de Brenda parecia um cenário de novela, tudo branco, dourado e impessoal. Garçons passavam com bandejas de canapés que eu mal sabia pronunciar o nome. Lucas veio me cumprimentar, mas estava tenso, suando frio dentro do terno italiano. Ele me deu um beijo rápido no rosto, os olhos correndo pelo salão como se tivesse medo de ser visto comigo por muito tempo. "Você está... bem, mãe?", disse ele sem convicção. "A Brenda está ali, perto do piano." Caminhei até lá, o coração batendo um pouco mais forte, tentando manter a postura ereta que minha mãe sempre exigira. Brenda estava cercada por um séquito de mulheres jovens, todas vestidas com as últimas tendências, decotes profundos e tecidos brilhantes. Assim que me aproximei, o grupo se abriu. O silêncio se instalou. Brenda girou a taça na mão, me analisou da cabeça aos pés, e então soltou a frase que iniciou meu calvário. "Ah, vejam só! A mãe do noivo chegou." A voz dela era doce, mas o veneno escorria por baixo. "Querida sogra, que interessante essa sua escolha." Senti o calor subir pelo meu pescoço. Tentei sorrir, manter a civilidade. "É um vestido especial, Brenda. Eu mesma Ela me interrompeu antes que eu pudesse terminar, a gargalhada irrompendo de sua garganta, logo acompanhada pelos risinhos nervosos das amigas. "Você mesma fez?" "Ah, meu Deus, eu deveria ter imaginado." Ela se virou para as amigas buscando plateia. "Gente, olhem isso. Parece algo que saiu de um baú de fantasias ou de um brechó de caridade daqueles bem mofados. É sério, sogra. Esse trapo cheira a naftalina daqui." O termo trapo me atingiu como um soco no estômago. Minhas mãos, que trabalharam tanto naquela seda, se fecharam instintivamente.
Olhei para Lucas esperando, rezando para que ele desse um passo à frente. Para que ele dissesse: "Pare com isso, Brenda. Minha mãe está linda." Para que ele fosse o homem que eu criei. Mas Lucas abaixou a cabeça. Ele fingiu arrumar o relógio no pulso, evitando meu olhar suplicante. A covardia do meu filho doeu mais do que a maldade da minha nora. O silêncio dele foi a minha sentença. Encorajada pela falta de oposição, Brenda deu o golpe final. Ela fez um gesto desdenhoso com a mão, como quem enxota uma mosca varejeira de cima do bolo. "Olha, Dona Conceição, vamos ser práticas. O fotógrafo da Vogue está para chegar. Essa festa vai sair na coluna social amanhã. Eu não posso ter esse visual estragando a harmonia das minhas fotos. O tema é luxo moderno, não drama de época." Senti minhas pernas fraquejarem. A humilhação era física, uma náusea que subia pela garganta. "O que você está sugerindo, Brenda?" perguntei, minha voz saindo num fio rouco, lutando para não chorar na frente daquelas hienas. "Não estou sugerindo, querida. Estou mandando." O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão dura e autoritária. "Por favor, fique na cozinha durante as fotos oficiais. Lá tem comida, tem os funcionários. Você vai se sentir mais à vontade com gente do seu nível. Depois que os fotógrafos forem embora, talvez você possa sair pelos fundos." Um murmúrio correu pelo salão. Algumas pessoas pareciam chocadas, mas ninguém ousou intervir. O poder do dinheiro da família dela falava mais alto do que qualquer senso de decência. Eu poderia ter gritado. Eu poderia ter jogado a taça de champanhe no vestido branco de grife dela. Eu tenho sangue quente. Sou uma mulher que já enfrentou patrões abusivos e um divórcio litigioso sem abaixar a cabeça. Mas ali, vendo a passividade do meu filho, senti algo quebrar dentro de mim. Não era apenas tristeza. Era uma decepção profunda, uma cratera que se abria onde antes existia orgulho materno. Respirei fundo, engolindo o choro com tanta força que minha garganta ardeu. Não daria a ela o prazer das minhas lágrimas. Não ali. Não na frente daquela plateia sedenta por escândalo. "Como quiser, Brenda", disse eu com uma calma que não sentia. Minha voz soou estranhamente firme, metálica. "Não vou atrapalhar o seu luxo moderno." Dei as costas. O som dos meus saltos no mármore ecoou solitário enquanto eu caminhava em direção à porta de serviço batente, aquela que separava o mundo dos nobres do mundo dos serviçais. Senti os olhares queimando minhas costas. Ouvi o suspiro de alívio de Lucas. Aquele som foi o fim de algo entre nós. Entrei na cozinha industrial da mansão. O choque térmico foi imediato. O ar ali era mais quente, carregado com o cheiro de assados e temperos, misturado ao vapor das máquinas de lavar louça. O ruído das panelas e a movimentação frenética dos garçons cessaram por um instante quando me viram entrar. Eu, vestida de seda rosa e pérolas, parada ali como uma estranha no ninho. "A senhora precisa de alguma coisa?" perguntou um dos cozinheiros, um homem corpulento com um avental manchado de molho, enxugando as mãos num pano. Ele me olhou não com desprezo, mas com uma curiosidade gentil, talvez até com pena. "Apenas um copo d'água, por favor", pedi, encostando-me num balcão de inox frio. "E um canto onde eu não atrapalhe o serviço." O homem puxou um banco alto para mim, num canto mais reservado, longe do fluxo dos garçons que entravam e saíam com bandejas cheias. Sentei-me, as pernas tremendo agora que a adrenalina começava a baixar. Acomodei a bolsa no colo e alisei novamente o tecido do meu vestido. "Trapo de brechó", ela disse. Passei a mão pela costura da bainha, sentindo os pontos invisíveis que fiz com tanto esmero. Lembrei-me das noites em claro, 30 anos atrás, costurando para fora para pagar a escola particular de Lucas. Lembrei-me de como economizei cada centavo para comprar aquele corte de seda, pensando que um dia, talvez, eu tivesse uma ocasião especial para usá-lo. E agora, na ocasião mais especial da vida do meu filho, eu estava escondida na cozinha, enxotada como um animal sarnento. As lágrimas finalmente vieram, quentes e silenciosas. Elas caíam sobre minhas mãos enrugadas, sobre o anel simples que eu usava. Mas não eram lágrimas de derrota, eram lágrimas de raiva. Uma raiva límpida, purificadora. Olhei ao redor daquela cozinha.
Via-se a dignidade no trabalho daquelas pessoas, o suor na testa do chefe, a agilidade dos ajudantes. Ali, entre as panelas e o vapor, havia mais verdade do que em todo aquele salão de mármore lá fora. Brenda achava que estava me rebaixando ao me mandar para cá, mas mal sabia ela que eu sempre me senti mais confortável entre aqueles que constroem o mundo com as mãos do que entre aqueles que apenas o consomem. Passaram-se cerca de 10 minutos. 10 minutos em que refiz minha maquiagem usando o reflexo de uma bandeja de prata. 10 minutos em que decidi que, após aquela noite, Conceição, a mãe abnegada que tudo perdoa, deixaria de existir. Uma nova mulher estava nascendo naquela cozinha, forjada no fogo da humilhação. Foi então que a porta dos fundos, a entrada de serviço que dava para o jardim e para a garagem, se abriu com estrondo. O vento da noite entrou, trazendo folhas secas e um perfume inconfundível, forte e sofisticado. Todos na cozinha pararam. Eu levantei os olhos, enxugando rapidamente o último vestígio de umidade do rosto. Uma mulher entrou. Ela usava um casaco de pele sintética extravagantemente colorido sobre um conjunto preto impecável. Seus óculos escuros, mesmo à noite, estavam no topo da cabeça, segurando uma cabeleira grisalha volumosa e perfeitamente cortada. Ela carregava uma urgência, uma energia caótica que preencheu o ambiente instantaneamente. Atrás dela, 2 assistentes carregavam capas de vestidos com o logotipo mais famoso do mundo da moda nacional. Era ela, a estilista famosa que Brenda passara meses se gabando de ter contratado para desenhar o vestido de noiva exclusivo. A mulher que raramente aparecia em eventos, cuja presença era disputada à tapa pelas celebridades. Ela parecia furiosa, gesticulando para os assistentes. Não, não! A luz lá fora está horrível para a entrada. Vamos entrar por aqui mesmo. Quero ver a estrutura antes de encarar aquela horda de peruas. Ela falava alto, com uma autoridade natural. O chefe de cozinha ficou paralisado. Os garçons abriram caminho. Ela avançou 2 passos para dentro da cozinha, tirando os óculos da cabeça e segurando-os na mão. Seus olhos varreram o ambiente, críticos, rápidos, até que pararam no canto onde eu estava sentada no meu banco alto. O tempo pareceu congelar. Ela estreitou os olhos. Deu um passo em minha direção, ignorando completamente o caos da cozinha e a sujeira no chão. Sua expressão mudou de irritação para incredulidade. Não pode ser, sussurrou ela, a voz perdendo a estridência e ganhando um tom de assombro. Eu a encarei, confusa. Meu coração disparou novamente, mas dessa vez não por medo. Havia algo familiar naqueles traços. Algo que a maquiagem pesada e os anos não conseguiram apagar completamente, mas minha mente estava turva demais pela dor recente para processar. Ela se aproximou mais, invadindo meu espaço pessoal, e seus olhos fixaram-se não no meu rosto, mas no meu ombro, mais especificamente na costura do meu vestido. Ela tocou a seda do meu ombro com a ponta dos dedos, como se tocasse uma relíquia sagrada. Esse corte, murmurou ela. Essa pence invertida no ombro, o caimento enviesado sem costura lateral. Ela levantou o olhar para o meu rosto e vi seus olhos marejados. Conceição? Ela perguntou, a voz trêmula. Siete? É você? O apelido. Ninguém me chamava de Siete há 40 anos. Apenas uma pessoa me chamava assim. A menina magricela que dividia comigo o banco da escola técnica de corte e costura no subúrbio, antes de eu casar, antes de eu engravidar, antes de eu desistir de tudo. A menina que eu ajudava a finalizar os trabalhos porque ela tinha as ideias geniais, mas as mãos desajeitadas, enquanto eu tinha a técnica perfeita, mas não tinha a ousadia. Helena, minha voz saiu num sussurro incrédulo. Helena, agora conhecida mundialmente como Madame H, a czarina da moda brasileira, soltou um grito que não condizia com sua elegância e se jogou sobre mim, me envolvendo num abraço apertado, cheirando a perfume caro e saudade. Meu Deus, Siete, eu te procurei por tanto tempo. Ela chorava e ria ao mesmo tempo, apertando meus braços. Eu sabia. Eu reconheceria essa mão, esse ponto invisível em qualquer lugar do mundo. Ninguém costura como você. Ninguém. Os cozinheiros nos olhavam boquiabertos. Eu estava estática, sentindo o calor daquele abraço derreter o gelo que havia se formado no meu peito minutos antes.
O que você faz aqui na cozinha, mulher? Helena se afastou um pouco, segurando meu rosto com as duas mãos, me examinando com adoração. Você deveria estar no trono lá fora. Quem te escondeu aqui? Olhei para ela e depois para a porta que levava ao salão, onde Brenda e Lucas reinavam soberanos em sua mediocridade dourada. Um sorriso lento, ainda tímido, mas carregado de uma nova consciência, começou a se formar nos meus lábios. É uma longa história, Helena. Respondi, endireitando a coluna e sentindo a dignidade retornar a cada célula do meu corpo. Mas acho que ela acabou de ficar muito mais interessante. Helena percebeu o brilho no meu olhar. Ela olhou para o meu vestido simples, depois para a porta do salão, e o instinto de predadora que a fez conquistar o mundo da moda acendeu em seus olhos. Ela entendeu. Sem que eu precisasse dizer uma palavra sobre a humilhação, ela entendeu que havia algo errado. Enxugue esse rosto, Siete, disse ela, tirando um lenço de seda do bolso e passando suavemente nas minhas bochechas. A festa vai começar agora, e você vai entrar comigo, pela porta da frente. Naquele momento, enquanto segurava a mão da mulher mais poderosa daquele evento, soube que a cozinha não seria meu destino final. A velha do brechó estava prestes a ensinar uma lição que a alta sociedade jamais esqueceria. E o meu vestido rosa, ele seria a bandeira da minha revolução. O calor daquela cozinha industrial, misturado ao perfume importado de Helena e ao cheiro de molho madeira que emanava das panelas gigantes, criou uma atmosfera quase onírica. Por um momento, o tempo recuou 40 anos. Não éramos duas senhoras de 60 e tantos anos, marcadas pela vida. Éramos apenas Siete e Helena, duas jovens sonhadoras debruçadas sobre manequins de prova, com alfinetes na boca e o futuro nas mãos. Ainda atordoada pelo abraço, senti os dedos finos e bem cuidados de Helena percorrerem meus braços, como se quisesse ter certeza de que eu era real, de que eu não era uma miragem provocada pelo estresse da sua carreira meteórica. Os cozinheiros, que minutos antes me olhavam com pena, agora assistiam à cena com um respeito silencioso, percebendo que a hierarquia invisível daquele lugar acabara de ser subvertida. Você sumiu, Siete, disse ela, a voz embargada, os olhos fixos nos meus. Depois que você casou com aquele homem, você simplesmente evaporou. Eu te procurei nas listas telefônicas, perguntei para as antigas professoras. Ninguém sabia de você. Achei que tinha desistido da agulha. Eu não desisti da agulha, Helena, respondi, minha voz ganhando firmeza à medida que a vergonha ia sendo substituída pela memória de quem eu era. A agulha foi o que me manteve viva. Foi o que pagou o teto sobre a minha cabeça e a comida no prato do meu filho. Mas costurar para sobreviver é diferente de costurar para sonhar. Ela assentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Helena conhecia a dureza da vida. Ela mesma lutara com unhas e dentes para chegar onde estava, mas tivera a liberdade que a mim fora negada. Foi então que o olhar dela, treinado para detectar a imperfeição a quilômetros de distância, voltou-se para o meu vestido com uma intensidade cirúrgica. Ela se afastou um passo, sem soltar minha mão, e me fez dar um giro lento ali mesmo, entre a pia de louças sujas e o fogão industrial. Eu preciso entender uma coisa, começou ela, o tom de voz mudando da emoção para a incredulidade profissional. Você está vestindo uma peça que... Meu Deus, Siete, olhe para isso. O corte enviesado na saia para dar movimento sem volume excessivo. O decote canoa com acabamento embrulhado à mão. Isso é alta costura de verdade. Isso é seda pura de gramatura pesada. Algo que quase não se acha mais. E você está aqui? Escondida na cozinha? A pergunta dela pairou no ar, pesada e inevitável. A realidade da minha situação voltou a me atingir. Lembrei-me das palavras de Brenda, do riso cortante, da covardia de Lucas. Respirei fundo, sentindo o ar quente expandir meus pulmões. Não havia mais motivo para proteger ninguém. A lealdade que eu guardara por anos, aquela mania de sofrer em silêncio para não causar desconforto, morreu no instante em que meu filho me virou as costas. Minha nora, disse eu, a palavra saindo com um gosto amargo. Brenda, a noiva para quem você desenhou o vestido. Helena estreitou os olhos, atenta. O que tem ela?
Ela disse que eu estava estragando o luxo moderno da festa. Disse que meu vestido era um trapo de brechó, que cheirava a naftalina. Fiz uma pausa, lutando para manter a voz estável, mas a indignação vibrava em cada sílaba. Ela me mandou para a cozinha para não sair nas fotos da coluna social. E o meu filho, o homem que eu criei com o suor dessas costuras? Ele abaixou a cabeça e deixou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som das panelas parecia ter cessado. Vi a expressão de Helena se transformar. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria, controlada. Aquela mesma determinação que a fizera esmagar concorrentes e críticos durante décadas. Ela soltou minha mão e cruzou os braços. O tecido do seu casaco farfalhando com um movimento brusco. "Trapo de brechó!" repetiu ela, baixo, mas com uma periculosidade que fez um dos assistentes dela recuar um passo. Ela chamou uma obra-prima de modelagem clássica de trapo? Helena começou a rir, mas não era um riso de alegria, era um riso seco, de escárnio, de quem sabe algo que o resto do mundo ignora. A ironia, a doce ironia, murmurou ela, caminhando de um lado para o outro no pequeno espaço livre da cozinha. Essa menina, essa Brenda, ela passou os últimos 6 meses no meu ateliê, Siete, exigindo rendas francesas, cristais austríacos, gritando com minhas costureiras porque o branco não era branco o suficiente. Ela acha que estilo se compra com o cartão de crédito do papai. Ela acha que elegância é uma etiqueta costurada no pescoço. Ela parou na minha frente novamente, segurando meus ombros com firmeza. Escute o que vou te dizer, Conceição. E escute bem, porque eu não costumo repetir elogios. O vestido que você está usando tem mais alma, mais técnica e mais valor artístico do que tudo o que aquela menina vai usar na vida inteira dela. Eu cobraria 30 mil reais por uma peça com esse acabamento no meu ateliê hoje. E talvez, não ficasse tão perfeito quanto o seu, porque as minhas mãos já tremem um pouco e as suas sempre foram firmes como rocha. Aquelas palavras foram como água no deserto. Durante anos, eu me via apenas como a costureira do bairro, a mulher que fazia bainhas e consertava zíperes. Eu havia esquecido o valor do meu próprio dom. Havia permitido que a simplicidade da minha vida definisse o tamanho do meu talento. Mas ali, refletida nos óculos escuros que Helena segurava, vi uma mulher diferente. Vi a artista que eu sacrifiquei no altar da maternidade e do casamento. E percebi, com uma clareza cristalina, que aquela artista não estava morta. Ela estava apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar. Ela não sabe quem eu sou. Sussurrei, mais para mim mesma do que para Helena. Ela acha que sou apenas uma velha pobre que não sabe se vestir. Então vamos educá-la, disse Helena, com um sorriso predador. Vamos dar a ela uma aula que não está nos catálogos de moda. Helena virou-se para seus assistentes, estalando os dedos. Pierre, pegue a minha maleta de maquiagem. Agora. Marcos, quero que você vá até o carro e traga a estola de plumas cinza que eu deixei no banco de trás. Aquela que eu disse que era dramática demais para hoje. Mudei de ideia. O que você vai fazer? Perguntei, sentindo um frio na barriga, mas não de medo. Era antecipação. Nós não vamos apenas entrar naquela festa, Siete, disse ela, tirando o casaco colorido e ficando apenas com o conjunto preto sóbrio e elegante que usava por baixo. Nós vamos fazer uma entrada, mas antes preciso que você tome uma decisão. Ela parou e me olhou profundamente. Eu posso entrar lá e fazer um escândalo. Posso gritar para todos ouvirem que a noiva é uma ignorante sem classe. Seria divertido, admito, mas duraria 5 minutos. Ela se aproximou mais. Nós podemos fazer isso do jeito certo, do jeito que dói mais, com classe, com silêncio, com superioridade. Mas para isso, você precisa engolir essa senhora boazinha que aceitou vir para a cozinha. Aquela Conceição tem que ficar aqui, junto com as batatas e as cebolas. A mulher que vai sair por aquela porta tem que ser a rainha que você nasceu para ser. Você consegue fazer isso? Pensei em Lucas. Lembrei-me de todas as vezes que deixei de comprar algo para mim para que ele tivesse o melhor tênis, o melhor caderno. Lembrei-me de como costurei até meus dedos sangrarem para pagar a faculdade dele. E o pagamento foi o silêncio dele diante da minha humilhação.
Senti algo endurecer dentro do meu peito. Não era um coração de pedra, era um coração de diamante, duro, brilhante e inquebrável. A Conceição Boazinha ficou no passado, Helena, respondi, erguendo o queixo. Aquela mulher mansa não existe mais. Ótimo, disse ela, abrindo a maleta de maquiagem sobre uma mesa de inox que o chefe de cozinha limpou apressadamente. Sente-se aqui. Vamos realçar esses seus olhos. Eles têm muita história para contar. Enquanto Helena trabalhava no meu rosto com pinceladas rápidas e precisas, comecei a traçar meu próprio plano mental. Eu não queria apenas vingança. Eu queria justiça. Eu queria que Brenda sentisse o peso da própria ignorância. E queria que Lucas sentisse o peso da sua ingratidão. Sabe, Helena, comecei, enquanto ela aplicava um batom de tom vinho suave nos meus lábios. Eu tenho algo na minha bolsa. Algo que trouxe para dar de presente aos noivos, mas que Brenda nem me deixou entregar. O que é? Perguntou ela, curiosa. Um envelope, com a escritura de um terreno antigo que herdei do meu pai. Fica numa área que valorizou muito. Eu ia vender e dar o dinheiro como entrada para o apartamento deles. Ia ser uma surpresa. Helena parou o pincel no ar. Ela me olhou pelo espelho improvisado. Você ia dar tudo o que tinha para eles? Ia. A palavra saiu pesada. Mas agora, pensando bem, acho que esse terreno seria um ótimo local para um ateliê. O que você acha? Helena sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que vi naquela noite. Acho que é a melhor ideia que ouvi em anos, minha amiga. Quando Pierre voltou com a estola de plumas, Helena a colocou sobre os meus ombros. O cinza das plumas contrastou perfeitamente com o rosa antigo da seda e o brilho discreto das pérolas da minha avó. De repente, o vestido não parecia mais simples. Ele parecia aristocrático. Ele contava uma história de herança e bom gosto que dinheiro nenhum no mundo poderia imitar. Levantei-me do banco. Olhei-me no reflexo de uma janela escura. A mulher que me encarava de volta não parecia uma aposentada humilhada. Parecia uma matriarca. Uma mulher que conhecia seu valor. A postura curvada pelos anos de trabalho na máquina de costura se endireitou. Meus ombros foram para trás. Minha cabeça se ergueu. Estamos prontas? Perguntou Helena, oferecendo-me o braço, como um cavalheiro faria. Olhei para a porta batente que levava ao salão. Podia ouvir o burburinho das conversas fúteis, o tilintar dos cristais, a música suave. Brenda devia estar lá, sorrindo, achando que tinha vencido, que tinha limpado sua festa da mancha que eu representava. Lucas devia estar bebendo para esquecer a própria covardia. Eles não faziam ideia da tempestade que estava prestes a entrar pela porta principal. Não vamos entrar por aqui, disse eu, apontando para a porta de serviço da cozinha que dava para o salão. Você disse que a entrada principal tinha uma luz ruim, mas é por lá que devemos entrar. Quero que todos vejam, desde o primeiro passo. Helena gargalhou, encantada. É assim que se fala. Vamos dar a volta pela casa e entrar como convidadas de honra. Caminhamos em direção à saída dos fundos para contornar a mansão. Antes de sair, parei e olhei para o chefe de cozinha e sua equipe. Obrigada pela água, disse eu, e pela gentileza. Quando eu abrir meu ateliê, vocês serão meus convidados para o jantar de inauguração. E garanto que ninguém será mandado para os fundos. O chefe piscou para mim e fez um sinal de positivo. Saímos para a noite fresca. O vento despenteou levemente meus cabelos, mas não me importei. Sentia-me viva. Cada passo no cascalho do jardim era uma afirmação de poder. Eu tinha entrado naquela casa como uma mãe ansiosa e insegura. Estava prestes a reentrar como uma força da natureza. Enquanto caminhávamos para a imponente porta da frente, Helena apertou meu braço. Só mais uma coisa, Siete. Quando entrarmos, não olhe para ninguém. Olhe para o horizonte, acima das cabeças deles. Quem tem a coroa não precisa olhar para os súditos para saber que eles estão lá. Pode deixar, respondi, sentindo a adrenalina correr nas veias. Hoje à noite, a cozinha fechou. O banquete agora será servido frio. Chegamos à entrada principal. O porteiro, confuso ao ver a estilista famosa chegando a pé pelo jardim, acompanhada de uma senhora desconhecida, abriu as portas duplas de madeira maciça. A luz dourada do salão vazou para a noite. A música parecia mais alta. O palco estava montado. Respirei fundo uma última vez,
não para buscar coragem, mas para saborear o momento. Eu estava pronta para a minha estreia, e desta vez eu não seria coadjuvante na história de ninguém. As portas duplas de carvalho maciço se abriram com um rangido solene, anunciando nossa chegada não como intrusas, mas como a atração principal que aquele teatro de vaidades desconhecia precisar. O ar fresco da noite que entrou conosco colidiu com o ambiente climatizado e perfumado do salão, criando um redemoinho invisível que pareceu sugar o oxigênio da sala. Dei o primeiro passo sobre o mármore. O som do meu salto, agora firme e decidido, ecoou de forma diferente. Não era mais o caminhar da mãe envergonhada que buscava as sombras. Era o passo de uma mulher que reencontrou sua espinha dorsal. Ao meu lado, Helena caminhava com a naturalidade de quem pisa em passarelas internacionais há décadas, segurando meu braço não como um apoio para minha velhice, mas como um troféu que ela orgulhosamente exibia. O silêncio se alastrou pelo salão como uma mancha de óleo. A orquestra de cordas, num canto, continuou a tocar, mas as conversas cessaram. Copos pararam a meio caminho das bocas. Risos artificiais morreram nas gargantas. Senti centenas de olhos queimarem sobre nós. Vi o reconhecimento faiscar nos rostos de algumas convidadas mais jovens e antenadas. "É a Madame H?" sussurrou alguém próximo à entrada. Meu Deus, é ela mesma. Mas o choque maior não era a presença da estilista reclusa. O choque era ver em quem ela se apoiava. Eu podia ver a confusão contorcer as expressões faciais daquelas pessoas. Elas olhavam para mim, para a estola de pluma cinza que flutuava sobre meus ombros, para a maquiagem impecável que realçava a dureza adquirida no meu olhar, e tentavam conciliar aquela imagem com a velha do brechó, que viram ser enxotada meia hora antes. Eu não olhei para ninguém especificamente, seguindo o conselho de Helena. Fixei meu olhar num ponto distante, acima das cabeças, onde o lustre de cristal brilhava com uma luz fria. Mas, pela visão periférica, eu via tudo. Via o medo, via a curiosidade e, o mais delicioso de tudo, via a inveja. Brenda estava no centro do salão, perto de uma torre de taças de champanhe, rindo com a cabeça jogada para trás, certa de sua vitória absoluta. Ela demorou alguns segundos para perceber a mudança na atmosfera. Quando notou que ninguém mais prestava atenção nela, virou-se bruscamente em direção à porta. O sorriso dela murchou instantaneamente. A taça em sua mão oscilou, derramando um pouco do líquido dourado sobre o tapete persa. Ela piscou várias vezes, como se tentasse limpar uma ilusão de ótica. Ao lado dela, Lucas, que estava de costas, virou-se ao notar o silêncio da noiva. A cor fugiu do rosto do meu filho. Ele parecia ter visto um fantasma. Ou talvez, pela primeira vez na vida, estivesse vendo a mãe de verdade. "Continue andando, Siete", murmurou Helena, os lábios mal se movendo, mantendo um sorriso gélido e protocolar para a plateia. "Devagar. Deixe que eles absorvam cada detalhe." Avançamos pelo corredor central que se abriu naturalmente entre os convidados. Ninguém ousou bloquear o caminho de Madame H. Eu sentia o peso da escritura do terreno na minha bolsa de mão, aquela bolsa velha de couro que eu quase tivera vergonha de trazer. Agora, ela parecia pesar quilos, carregada não apenas de papel, mas de um poder que eu desconhecia possuir. Aquele terreno, comprado pelo meu pai com tanto sacrifício, valia hoje uma pequena fortuna. Era o meu trunfo, o meu recurso oculto que eu planejava entregar naquela noite como prova do meu amor incondicional. A ironia era amarga. O amor incondicional ainda existia, mas o destinatário havia mudado. Eu agora amava a mim mesma o suficiente para não financiar minha própria humilhação. Brenda, recuperando-se do choque inicial e percebendo que a estilista famosa, a cereja do bolo do seu evento, estava ali, tentou recompor a máscara social. Ela ajeitou o vestido branco, estufou o peito e caminhou em nossa direção, atropelando a própria dignidade na pressa de ser notada. "Madame H!" exclamou ela, a voz saindo uma oitava acima do normal, estridente e desesperada. "Que honra! Que surpresa maravilhosa! Nós não esperávamos que você viesse pessoalmente." Ela parou diante de nós, bloqueando nosso caminho,
e estendeu as mãos para Helena, ignorando-me completamente, como se eu fosse um manequim invisível ou um adereço de cenário. Helena não estendeu a mão de volta. Ela apenas ajeitou os óculos escuros no topo da cabeça e olhou para Brenda com uma sobrancelha arqueada, uma expressão de tédio calculado. "Minha querida", disse Helena, com uma voz aveludada que cortou o ar. "Eu não costumo frequentar eventos sociais. Tenho alergia a canapés ruins e conversas vazias. Mas..." Ela fez uma pausa dramática, virando-se lentamente para mim e colocando a mão sobre a minha, que repousava em seu braço. "Eu jamais perderia a oportunidade de acompanhar minha musa." Brenda congelou. O sorriso dela tremeu nos cantos. "Sua musa?" Ela repetiu, a palavra parecendo estranha na boca dela. Finalmente, seus olhos se voltaram para mim, cheios de pânico e confusão. "A senhora quer dizer a Dona Conceição?" "Conceição?" Helena riu, um som musical e desdenhoso. "Ah, sim, é assim que ela se apresenta para os civis. Mas para mim, para o mundo da arte, ela é a Siete. A mulher que me ensinou que a costura não é apenas juntar panos, é esculpir sonhos." Um murmúrio correu pelo salão. Eu mantive meu rosto impassível, embora por dentro meu coração galopasse como um cavalo selvagem. Aquele era o momento de jogar o jogo dela. Sorri. Um sorriso pequeno, contido, de quem sabe um segredo terrível. "Olá, Brenda", disse eu, minha voz calma e controlada, sem nenhum traço da tremedeira de antes. "Espero que não se importe que eu tenha voltado. A cozinha estava adorável." Mas a Helena insistiu que a iluminação aqui fora faria mais justiça ao meu trapo. Brenda empalideceu violentamente. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ela olhou para os lados, vendo que várias pessoas próximas, incluindo a mãe de uma influenciadora digital famosa, ouviam cada palavra. Lucas se aproximou nesse momento, parecendo um menino perdido dentro do terno caro. Ele olhava de mim para Helena e depois para Brenda, tentando calcular o prejuízo. "Mãe", começou ele, a voz rouca. Eu não sabia que você conhecia a Madame H. Olhei para o meu filho. Olhei fundo nos olhos dele. E pela primeira vez em 68 anos, não senti a necessidade de protegê-lo de si mesmo. Não senti o impulso de suavizar a situação para que ele não ficasse constrangido. "Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Lucas", respondi friamente. "Você estava ocupado demais tendo vergonha da minha simplicidade para perceber a riqueza da minha história." Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Helena, sentindo que o clima pesava e querendo manter o controle da narrativa, bateu palmas uma vez, chamando a atenção de todos ao redor. "Mas vamos deixar as apresentações familiares de lado." "Mé", exclamou ela, girando-me levemente para que a luz do lustre incidisse sobre o tecido do meu vestido. "Eu vim aqui ver o ambiente, mas encontrei algo muito mais raro. Atenção todos!" O salão ficou em silêncio absoluto. Até os garçons pararam com as bandejas. "Vocês veem este vestido?" Helena apontou para o meu corpo com um gesto teatral. "Brenda, querida, você disse que isso era de um brechó, não foi?" Brenda estava roxa de vergonha. Ela tentou sorrir, mas parecia uma careta de dor. Foi uma brincadeira, Madame H. Sabe como é? Intimidade de família", gaguejou ela. "Uma brincadeira, curiosa." Helena continuou, implacável. "Porque o que eu vejo aqui é uma aula de alta costura. Vejam este drapeado no busto. Isso é feito na técnica de moulage, direto no corpo, sem moldes de papel. Uma técnica que a Casa Dior usava nos anos 50 e que quase ninguém domina hoje com essa perfeição. E a seda pura, tecida à mão." Helena se aproximou do ouvido de Brenda, mas falou alto o suficiente para que o círculo próximo ouvisse. "Chamar isso de trapo, minha querida, é assinar um atestado de ignorância estética. E eu não costumo vestir noivas ignorantes." O golpe foi sutil, mas devastador. O murmúrio voltou, agora mais alto e escandaloso. As pessoas olhavam para o meu vestido com novos olhos. O que antes parecia velho e fora de moda, agora, sob a chancela da maior autoridade presente, tornava-se vintage, clássico, genial. Eu vi mulheres ricas, daquelas que não repetem roupa, olhando com cobiça para a minha costura.
Vi o respeito nascer onde antes só havia desprezo. Apertei minha bolsa contra o corpo. A escritura do terreno queimava através do couro. Eu havia trazido aquele papel com a intenção de entregá-lo discretamente a Lucas num momento de emoção. Eu ia dizer: filho, venda isso e comece sua vida sem dívidas. Mas agora, observando a postura covarde dele ao lado da noiva petulante, percebi que dar aquele dinheiro seria como jogar pérolas aos porcos. Eles não usariam para construir nada sólido. Usariam para manter as aparências, para alimentar essa fogueira de vaidades que quase me consumiu. Crie cobras para te picarem, dizia minha avó. Pois bem, as cobras haviam picado, mas eu tinha o antídoto na bolsa e a cura ao meu lado. O fotógrafo oficial da festa, um rapaz magro com câmeras penduradas no pescoço, que até então estava focado em Brenda e suas amigas, aproximou-se timidamente, atraído pelo magnetismo de Helena. Madame H., começou ele, hesitante. Seria possível uma foto? Helena sorriu para ele, um sorriso predatório. Claro, querido, mas não comigo. Eu quero que você fotografe ela. Ela apontou para mim. E quero luz de estúdio. Quero que você capture a textura dessa seda. Esqueça os filtros de Instagram. Quero verdade. Brenda deu um passo à frente, desesperada ao ver o fotógrafo se afastar dela em sua própria festa de noivado. Mas as fotos oficiais dos noivos, a revista, ela tentou argumentar. Ah, querida, relaxe. Interrompi com uma doçura venenosa. Você não disse que eu deveria ficar na cozinha para não estragar as fotos? Pois bem, estou apenas garantindo que as suas fotos fiquem limpas. O fotógrafo vai se concentrar em mim por uns instantes e depois você terá o resto da noite para brilhar na sua mediocridade. A palavra mediocridade pairou no ar. Foi a primeira vez que insultei alguém publicamente na minha vida. E a sensação foi libertadora. Foi como tirar um espartilho apertado depois de 40 anos. O fotógrafo começou a disparar os flashes. Clique. Clique, clique. No início fiquei rígida, mas Helena ficou atrás do fotógrafo, gesticulando. Queixo pra cima, Siete. Lembre-se de quem você é. Lembre-se daquela menina que desenhava vestidos nas margens dos cadernos. Ela está aí dentro. Solte-a. E eu soltei. Relaxei os ombros. Deixei que a estola de plumas escorregasse levemente, revelando o corte impecável do meu ombro. Olhei para a lente não com medo, mas com desafio. Cada flash era uma validação. Cada clique da câmera roubava um pedaço da alma de Brenda e devolvia um pedaço da minha. Lucas tentou se aproximar novamente durante a sessão de fotos. Ele tocou meu cotovelo levemente entre um flash e outro. Mãe, por favor. Todo mundo está olhando. A Brenda está chorando no banheiro. Vamos parar com isso. Você já provou seu ponto. Virei-me lentamente para ele. O flash iluminou meu rosto. E eu sabia que aquela foto registraria a dureza da minha expressão. Eu não estou provando ponto nenhum, Lucas. Eu estou apenas existindo. Afastei o braço do toque dele. E se a sua noiva está chorando porque a sogra do brechó está sendo fotografada, talvez ela devesse repensar o que é realmente importante na vida. Você está sendo cruel, sussurrou ele. Cruel? Soltei uma risada baixa, sem humor. Cruel é mandar a mãe que te limpou as fraldas e pagou seus estudos comer restos na cozinha com os empregados. Isso é crueldade, Lucas. O que eu estou fazendo agora chama-se justiça. E acredite em mim, nós mal começamos. Ele recuou, assustado com a mulher desconhecida que habitava o corpo da mãe dele. Helena se aproximou, satisfeita com as fotos. Ficou divino, Siete. Essas fotos vão para a minha página pessoal amanhã. O mundo precisa ver que estilo não tem idade e que talento não pede licença. Enquanto a festa tentava, desajeitadamente, voltar ao normal ao nosso redor, eu sabia que a dinâmica havia mudado para sempre. Os garçons passavam e sorriam para mim discretamente. Eu era a heroína da classe trabalhadora naquela noite. As socialites me olhavam com respeito cauteloso. Brenda ainda não tinha voltado do banheiro. Coloquei a mão dentro da bolsa e toquei o envelope pardo. O papel estava morno. Helena, chamei baixinho enquanto pegávamos 2 taças de champanhe de uma bandeja que passava. Diga, minha musa, aquele ateliê que você mencionou na cozinha. Comecei,
olhando para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam. Você acha que ainda tenho idade para começar? Helena brindou sua taça na minha. O som do cristal foi o som de um pacto. Siete, minha querida. Vaso ruim não quebra, e talento velho é como vinho, só melhora e fica mais caro. Com a sua técnica e o meu nome, nós vamos dominar essa cidade. E vamos começar usando o dinheiro desse terreno para construir o seu império, não para remendar a vida medíocre desse seu filho. Tomei um gole do champanhe. Estava gelado, borbulhante e doce. Pela primeira vez na noite, o gosto não era de vinagre. Era gosto de vitória. Então está decidido, falei, sentindo uma paz estranha e poderosa se instalar no meu peito. O terreno não será presente de casamento. Será a pedra fundamental da minha nova vida. Olhei para o salão uma última vez. Via Lucas tentando consolar uma Brenda que voltava com a maquiagem borrada. Eles pareciam pequenos, distantes, como personagens de um livro que eu já tinha terminado de ler e estava prestes a fechar. Eu estava no meio do salão, cercada de luxo e falsidade, mas minha mente já estava longe dali. Estava desenhando croquis, escolhendo tecidos, ouvindo o som da máquina de costura. Eu tinha entrado naquela festa como uma viúva de marido vivo, uma mãe descartada. Eu sairia dali como uma empresária. Mas antes de sair, havia o jantar e o discurso dos noivos. E eu sabia, com a certeza de quem conhece as entranhas da natureza humana, que Brenda não aceitaria a derrota em silêncio. Ela tentaria revidar. Ela tentaria uma última cartada para me humilhar. Mal sabia ela que eu estava rezando para que tentasse. Porque agora eu não tinha apenas um escudo de plumas e seda. Eu tinha uma espada afiada chamada amor próprio. E estava ansiosa para usá-la. Prepare-se, Helena, sussurrei. Acho que a sobremesa vai ser servida com um pouco de fel. Adoro sabores complexos, respondeu ela, piscando para mim. A noite estava apenas na metade, e a verdadeira revelação ainda estava por vir. O jantar foi servido num clima de velório disfarçado de banquete. Apesar das velas aromáticas, dos arranjos de orquídeas brancas que custavam o meu salário de um mês e da prataria reluzente, o ar estava pesado, carregado de uma tensão elétrica que nem a música suave ao fundo conseguia dissipar. Graças à intervenção silenciosa, mas implacável de Helena, fui sentada à mesa principal, ao lado dela e diretamente em frente a Lucas e Brenda. O lugar, originalmente destinado à madrinha rica de Brenda, que foi relegada a uma mesa lateral com um sorriso amarelo, agora era meu. Eu via a fúria contida nos olhos da minha nora cada vez que ela cortava o filé mignon com força excessiva, fazendo a porcelana ranger. Eu comi pouco. O nó no meu estômago, que antes era de medo, agora era de antecipação. Helena, ao meu lado, mantinha uma postura régia, trocando comentários sarcásticos comigo, em voz baixa, sobre a decoração exagerada, o que me fazia segurar o riso e irritava ainda mais os anfitriões. Lucas bebia vinho com uma velocidade alarmante. Ele evitava olhar para mim, fixando os olhos no prato ou no celular, como se esperasse uma mensagem de resgate de alguma força divina. Mas Deus não dá asa à cobra, e naquela noite, meu filho estava sozinho no ninho de víboras que escolheu habitar. Quando os garçons retiraram os pratos principais e serviram a sobremesa, uma mousse de chocolate com folhas de ouro que parecia pretensiosa demais para ser comida, Brenda decidiu que era hora de retomar o controle da narrativa. Ela se levantou, batendo a colher de sobremesa na taça de cristal para pedir silêncio. O som agudo ecoou pelo salão, calando as conversas paralelas. Queridos amigos, família, começou ela, a voz tremendo levemente antes de assumir aquele tom meloso e artificial que eu conhecia tão bem. Esta noite tem sido cheia de surpresas, mas o mais importante é o amor. O amor que une duas famílias, duas histórias. Ela fez uma pausa dramática, olhando para os pais dela, que sorriam com a satisfação de quem pagou pela festa, e depois deslizou o olhar para mim. Havia maldade ali, uma maldade calculada. Ela não tinha desistido de me diminuir, apenas mudara a tática. E falando em família, continuou ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sabemos que nem todos puderam contribuir financeiramente para este evento grandioso. E tudo bem.
O luxo moderno não é para todos os bolsos. Mas meu querido Lucas me disse que a mãe dele, a nossa exótica Dona Conceição, preparou uma lembrancinha especial para nós. O salão ficou em silêncio. Senti o sangue ferver, mas minha mão, repousada sobre a toalha de linho, permaneceu imóvel. Helena tocou meu cotovelo por baixo da mesa, um sinal mudo de apoio. Brenda sabia. De alguma forma, ela deduziu que o envelope pardo na minha bolsa velha continha algo simples. Talvez um cheque com minhas economias de aposentada. Talvez uma joia antiga de pouco valor comercial. Ela queria expor a minha pequenez financeira logo após eu ter vencido a batalha do estilo. Ela queria mostrar a todos que, por mais bem vestida que eu estivesse, eu ainda era a costureira pobre do subúrbio. "Vamos lá, sogra querida", insistiu ela, estendendo a mão aberta em minha direção como quem pede esmola. "Não seja tímida. Mostre a todos o que a senhora trouxe. Tenho certeza de que, seja o que for, tem muito valor sentimental." Alguns risinhos abafados ecoaram pelas mesas próximas. A elite financeira da cidade adorava um espetáculo de humilhação, desde que não fossem eles o alvo. Lucas finalmente levantou a cabeça. "Brenda, não precisa..." tentou ele, a voz pastosa pelo vinho. "Precisa sim, amor!" cortou ela ríspida, antes de voltar o sorriso doce para mim. "Estamos curiosos." Respirei fundo, o ar entrou frio e saiu quente. Aquele era o momento. Levantei-me devagar. Não arrastei a cadeira. Meus movimentos eram fluidos, ensaiados por anos de paciência, e agora executados com a precisão de uma mestre. Peguei a bolsa de couro gasta que estava no meu colo, abri o fecho com um clique seco e retirei o envelope pardo. Ele parecia banal. Um pedaço de papelaria barata num mundo de ouro e cristal. "Você tem razão, Brenda." Minha voz saiu clara, projetada, sem precisar gritar. Anos lidando com clientes difíceis me ensinaram a impor autoridade pelo tom, não pelo volume. Eu trouxe algo. E, de fato, preparei isso com muito sacrifício. Caminhei até a cabeceira da mesa, parando a uma distância segura dela. Não entreguei o envelope. Segurei-o com as duas mãos, contra o peito. Durante 40 anos, comecei, olhando para os convidados, transformando-os em minhas testemunhas. Eu costurei para fora. Muitas das senhoras aqui presentes talvez não saibam, mas aquele vestido de festa que ajustaram de última hora, ou aquela bainha perfeita que salvou um terno caro, provavelmente passaram pelas minhas mãos ou pelas mãos de mulheres como eu. Mãos que sangram, que doem de artrite, mas que nunca pararam de trabalhar. Vi algumas cabeças baixarem, envergonhadas. Todo o dinheiro que ganhei, investi na educação do meu filho. Olhei para Lucas, que agora estava pálido como cera. E o que sobrou, eu investi na terra. Abri o envelope devagar. O som do papel rasgando foi o único ruído no salão. Retirei a escritura antiga, amarelada pelo tempo, mas legalmente impecável, com os carimbos de cartório atualizados que eu providenciara na semana anterior. "Este é o registro de um terreno de 2.000 metros quadrados na Zona Sul", declarei. "Uma herança do meu pai que mantive intacta mesmo quando passamos fome, Lucas. Mesmo quando eu jantava chá com bolacha para que você comesse carne. Eu paguei os impostos religiosamente, dia após dia, esperando o momento certo." Brenda arregalou os olhos. A menção Zona Sul e 2.000 metros acendeu a ganância no olhar dela como um interruptor. Ela conhecia o mercado imobiliário. Ela sabia o que aquilo significava. "O corretor avaliou este terreno na semana passada", continuei, saboreando cada sílaba. "Com a nova expansão comercial da área, ele vale, conservadoramente, 3,5 milhões de reais." Um suspiro coletivo varreu o salão. Ouvi o som de um garfo caindo num prato. 3,5 milhões. Era mais do que muitos ali tinham em liquidez. Era o suficiente para comprar aquele respeito que Brenda tentava alugar com a festa. O rosto de Brenda transformou-se. A máscara de deboche caiu, substituída por uma expressão de cobiça nua e crua. Ela deu um passo à frente, as mãos tremendo, os olhos fixos no papel, como se fosse a salvação da sua alma. "Dona Conceição..." A voz dela mudou. Tornou-se subitamente respeitosa, quase íntima. "Minha querida sogra, isso é,
Meu Deus, isso é generoso demais. Nós vamos construir nossa casa lá. Lucas, você ouviu? Sua mãe guardou isso para nós. Ela esticou a mão novamente, agora com avidez, tentando pegar o papel. Eu recuei um passo. Guardei, confirmei, mantendo o documento fora do alcance dela. Guardei com a intenção de entregar hoje. Imaginei que seria a base da vida de vocês. A segurança que eu nunca tive. Lucas levantou-se, um sorriso de alívio e incredulidade no rosto, as lágrimas de crocodilo já se formando. Mãe, eu não sabia. Obrigado. Eu sabia que no fundo você... Sente-se, Lucas, ordenei. A voz não era de mãe, era de juíza. Ele travou no meio do movimento, o sorriso congelando numa careta grotesca. Eu disse que tinha a intenção, falei, endurecendo o olhar até que ele se tornasse tão frio quanto o mármore sob meus pés. Mas há cerca de 1 hora, algo aconteceu. Algo que mudou a destinação deste patrimônio. Virei-me para Brenda. Você disse que meu vestido era um trapo de brechó. Disse que eu cheirava a naftalina. E, o mais importante, disse que eu deveria ficar na cozinha para não estragar a imagem do seu luxo moderno. Brenda ficou branca. Ela abriu a boca para gaguejar uma desculpa, mas eu levantei a mão, silenciando-a. Acontece, minha querida nora, que o dinheiro deste terreno é dinheiro velho, dinheiro suado, dinheiro de quem tem calo na mão. E seguindo a sua lógica impecável, fiz uma pausa dramática, olhando nos olhos dela. Esse tipo de dinheiro não combina com a sua sofisticação. Seria uma ofensa misturar o meu trapo com a sua seda sintética. Não! Brenda gritou, esquecendo a etiqueta. Era brincadeira, eu estava nervosa. Sogra, por favor, pense no futuro do seu neto. Neto? Ri, um som seco. Não há neto nenhum aqui, Brenda. E se houver um dia, rezarei para que puxe ao avô, porque se puxar a mãe ou ao pai que tem hoje, será digno de pena. Dobrei a escritura calmamente e a coloquei de volta no envelope. O som do papel sendo guardado soou como o fechamento de um caixão. Portanto, anunciei, virando-me para a plateia estupefata. Tomei uma decisão executiva. O capital representado por este terreno não será doado a quem me despreza. Ele será investido. Apontei para Helena, que permanecia sentada, assistindo à cena com um sorriso orgulhoso e satisfeito. A partir de segunda-feira, este terreno será o local de construção da nova Maison Siete, em parceria com Madame H. Vamos criar um ateliê de alta costura, onde a dignidade é a primeira regra e onde o talento vale mais que o sobrenome. O choque foi absoluto. Lucas caiu sentado na cadeira, com as mãos na cabeça, percebendo finalmente a dimensão do que havia perdido. Não era apenas o dinheiro, era a chance de redenção. Brenda parecia ter sofrido um derrame. O rosto dela estava manchado de vermelho, a boca abria e fechava sem som, como um peixe fora d'água. A humilhação que ela tentara me impor voltou-se contra ela com a força de um tsunami. Ela olhou para os convidados e viu o que mais temia. Não pena, mas ridículo. Eles riam dela, cochichavam, a noiva que expulsou a galinha dos ovos de ouro. Você não pode fazer isso, guinchou ela, perdendo completamente a compostura. Isso é roubo. Lucas é seu herdeiro. A lei diz que enquanto eu estiver viva e lúcida, faço o que bem entender com o meu suor, respondi com uma calma letal. E nunca estive tão lúcida, Brenda. A cozinha clareou minhas ideias de uma forma maravilhosa. Aproximei-me dela uma última vez. Invadi seu espaço pessoal, sentindo o cheiro azedo do medo que emanava dela. Você queria que eu ficasse na cozinha porque tenho vergonha na cara? Pois bem, agora eu tenho 3,5 milhões de motivos para nunca mais pisar na sua casa. E tenho uma carreira para retomar. Virei as costas para eles. Não esperei resposta. Não havia resposta possível. Helena levantou-se, pegou sua taça de champanhe e, num gesto de suprema elegância e desprezo, ergueu-a em direção aos noivos desolados. Um brinde ao luxo moderno, disse ela, irônica, e à falência moral de vocês. Vamos, Tiete, temos negócios a discutir. Helena enganchou o braço no meu e começamos a caminhar em direção à saída. O corredor de convidados se abriu novamente, mas desta vez não havia curiosidade.
havia reverência. Alguns aplaudiram timidamente. Outros apenas assentiram com a cabeça, reconhecendo a justiça brutal do que acabara de acontecer. Enquanto caminhávamos para longe daquela mesa tóxica, ouvi o som de choro convulsivo atrás de mim. Era Brenda, finalmente desmoronando sobre o bolo de casamento que ela tanto prezava. E ouvi Lucas chamar: "Mãe!", um grito rouco e desesperado. Parei por um segundo. Meu coração de mãe doeu? Sim, doeu como uma ferida aberta. Mas meu coração de mulher, aquele que fora negligenciado por décadas, pulsava forte, bombeando coragem para cada extremidade do meu corpo. Não olhei para trás. Continuei andando, sentindo o peso do envelope na bolsa e a leveza na alma. A noite estava fresca lá fora e o céu, limpo de nuvens, prometia um amanhã brilhante. Eu tinha entrado ali como uma sobra do passado. Estava saindo como a dona do futuro. E a melhor parte: a conta daquela festa não seria paga por mim. O silêncio dentro do carro blindado de Helena, enquanto nos afastávamos da mansão iluminada, não era vazio. Era um silêncio denso, preenchido pela adrenalina que baixava lentamente e pela magnitude do que acabáramos de fazer. Eu olhava pela janela, vendo as luzes da cidade passarem como borrões dourados, e apertava a bolsa contra o peito, sentindo a textura rugosa do couro velho sob meus dedos. Aquele pedaço de papel dentro do envelope não era apenas uma escritura, era a minha carta de alforria. Você sabe que eles não vão se recuperar disso tão cedo, não sabe? A voz de Helena quebrou o transe. Calma, sem tirar os olhos da estrada. Respirei fundo, o cheiro do estofamento de couro novo invadindo minhas narinas, tão diferente do cheiro de mofo e naftalina que Brenda jurou sentir em mim. O orgulho ferido cicatriza, Helena. Respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. O que não cicatriza é a conta bancária vazia quando a ganância é maior que o talento. Lucas e Brenda queriam o mundo, mas não tinham a decência de construir o próprio chão. Eu apenas tirei o tapete que não lhes pertencia. Helena soltou uma risada baixa, rouca. Siete, minha querida, você não tirou o tapete. Você implodiu o prédio inteiro com eles dentro. Naquela noite, não voltei para a minha casa simples no bairro antigo. Helena insistiu que eu ficasse no quarto de hóspedes do seu apartamento cobertura, alegando que precisávamos começar o planejamento do negócio imediatamente. Embora eu soubesse que ela apenas não queria que eu ficasse sozinha com os meus fantasmas. Quando deitei na cama de lençóis de linho egípcio, o sono demorou a vir. Fechei os olhos e vi repetidamente a expressão de terror no rosto de Brenda e o desespero mudo de Lucas. Doeu. Claro que doeu. Uma mãe nunca deixa de amar o filho, nem mesmo quando ele se torna um estranho covarde. Mas aquela dor era diferente da humilhação que senti na cozinha. Era a dor necessária de um osso quebrado sendo colocado no lugar. Aguda, latejante, mas essencial para a cura correta. Eu chorei naquela noite, sim, mas chorei a morte da Conceição ingênua, enterrando-a junto com as ilusões que criei sobre a minha própria família. Os dias seguintes foram um turbilhão que varreu a alta sociedade da cidade. O escândalo do noivado se espalhou como fogo em palha seca. As fotos que o rapaz tirou de mim, eu, altiva, com o vestido rosa e a estola de plumas, ao lado de uma Brenda desgrenhada e vermelha, viralizaram nas redes sociais de Helena com uma legenda simples e devastadora. A verdadeira nobreza não se compra, mas on se est em breve. Os telefones não paravam, mas eu não atendia nenhum número desconhecido, nem as dezenas de chamadas de Lucas. Bloqueei o contato dele. Precisava de tempo. Precisava solidificar o concreto da minha nova fundação antes de permitir qualquer fissura emocional. Soube, através das fofocas que chegavam aos ouvidos atentos de Helena, que o noivado de Lucas e Brenda não sobreviveu à semana seguinte. Sem a promessa do terreno milionário e com a reputação social de Brenda em frangalhos, apelidada cruelmente de a noiva da cozinha pelas amigas, o amor de fachada desmoronou. Brenda, diziam, fugira para a Europa para estudar arte, uma desculpa clássica para quem precisa se esconder da vergonha. Lucas voltara a morar num apartamento alugado, pequeno,
arcando sozinho com as dívidas da festa que nunca foi paga integralmente pelos sogros, que lavaram as mãos após o fiasco. Saber disso me trouxe uma tristeza cinzenta, mas não a culpa. Eu não causei a ruína deles, apenas me recusei a ser o pilar que sustentava a podridão. 3 meses depois daquela noite fatídica, as máquinas começaram a roncar no terreno da Zona Sul. Eu ia à obra todos os dias. Trocara os sapatos de salto por botas de segurança e o vestido de seda por calças jeans e camisas de linho. Ver aquele pedaço de terra que meu pai comprou com tanto suor e que eu guardei como um segredo sagrado, ser transformado, era indescritível. Não estávamos construindo uma casa para uma família ingrata. Estávamos erguendo um templo. O projeto de Helena era audacioso, mas a execução era minha. Eu discutia com os mestres de obras, verificava o alinhamento das paredes, escolhia as texturas dos acabamentos. Aos 68 anos, descobri uma energia vital que julgava extinta. Meus joelhos doíam menos, minhas costas pareciam mais retas. O trabalho, quando é por um sonho próprio e não por obrigação de sobrevivência, rejuvenesce a alma. Numa tarde de terça-feira, enquanto eu avaliava amostras de veludo para as cortinas dos provadores, o chefe de segurança da obra me avisou que havia alguém no portão querendo falar comigo. Disse que é seu filho, Dona Conceição. Meu coração falhou uma batida. Respirei fundo, sentindo o cheiro de cimento fresco e poeira. A hora tinha chegado. Deixe-o entrar, autorizei, limpando as mãos na calça. Mas diga que tenho apenas 10 minutos. Lucas caminhou pelo canteiro de obras com a postura de um homem derrotado. O terno que ele usava estava mal passado, o cabelo um pouco comprido demais, olheiras profundas marcando seu rosto jovem. Ele olhava para a estrutura metálica do futuro ateliê com um misto de assombro e ressentimento. Quando ele parou na minha frente, não tentou me abraçar. Sabia que aquele direito fora revogado. Mãe! A voz dele era rouca, fraca. É grandioso. É um empreendimento, Lucas, corrigi, mantendo a distância. Vai gerar 30 empregos diretos. Inclusive, cumpri minha promessa. A equipe da cozinha daquela festa estão todos contratados para o café bistrô que funcionará no térreo. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. A Brenda foi embora. Levou até o faqueiro que ganhamos. Estou devendo o buffet, a floricultura. Meu nome está no Serasa, mãe. Cruzei os braços. O sol da tarde batia no meu rosto, mas eu não precisava de óculos escuros para esconder nada. E o que você quer que eu faça, Lucas? Eu sou seu filho, ele disse, num sussurro suplicante, finalmente me olhando nos olhos. Você tem milhões agora. Esse terreno era para ser nosso, você disse. Era, confirmei, implacável. Era para ser o alicerce da sua família. Mas você escolheu outra família naquela noite. Você escolheu a família que riu do meu vestido. Você escolheu a mulher que me mandou para os fundos. Você escolheu o silêncio quando deveria ter gritado. Eu estava com medo. Ele explodiu, lágrimas de frustração brotando. Ela era rica, poderosa. Eu não queria estragar tudo. O medo é humano, Lucas. A covardia é uma escolha. Dei um passo à frente fazendo-o recuar. Eu criei você sozinha. Trabalhei com febre, com dor, com fome. Costurei até meus dedos sangrarem para que você nunca precisasse abaixar a cabeça para ninguém. E na primeira oportunidade, você se curvou. Não por necessidade, mas por conveniência. Ele abaixou a cabeça, chorando abertamente agora. Um choro feio, de criança que foi pega fazendo arte, não de homem que se arrepende do erro. Eu não vou pagar suas dívidas, Lucas. Decretei. Minha voz suave, mas cortante como tesoura de alfaiate. Se eu fizer isso, estarei te aleijando para sempre. Você precisa aprender a limpar a própria sujeira. É a única lição que me restou para te ensinar. Você vai me deixar falir? Vou deixar você crescer. Tirei da bolsa um cartão de visitas do ateliê, ainda com cheiro de tinta fresca. Quando você tiver pago o último centavo do que deve com o seu próprio trabalho, me procure. Talvez tenhamos uma vaga no setor de logística. Mas até lá, não apareça aqui. Este é o meu local de trabalho, e eu não tolero desrespeito ou amadorismo. Virei as costas. Foi o movimento mais difícil da minha vida. Ouvir os passos dele se afastando, arrastados e pesados, foi como ouvir meu próprio coração sendo lixado. Mas eu sabia que se me virasse,
Se abrisse a carteira, estaria condenando-o a ser um eterno parasita. Amei-o o suficiente para deixá-lo quebrar. A inauguração da Maison Siete aconteceu 6 meses depois, numa noite de primavera que parecia ter sido encomendada aos céus. O prédio era uma joia arquitetônica, vidro e aço convivendo com a madeira rústica e jardins verticais. Não havia mármore frio nem dourados excessivos. Tudo ali respirava arte, conforto e uma elegância silenciosa. A lista de convidados era restrita, mas poderosa. Helena usou sua influência, claro, mas a curiosidade sobre a costureira misteriosa que desafiou a elite fez o resto. Editores de moda, atrizes, empresárias, todos estavam lá. E servindo os canapés e o champanhe, estava a equipe daquele buffet, agora vestida com uniformes de linho desenhados por mim, trabalhando com sorrisos genuínos e cabeças erguidas. O chefe de cozinha piscou para mim do outro lado do salão, erguendo uma taça discretamente. Promessa feita, promessa cumprida. No centro do salão principal, numa vitrine iluminada como se guardasse a coroa da rainha, estava o vestido. O meu vestido rosa de seda antiga, com o broche de pérolas da minha avó. Ao lado dele, uma placa pequena dizia apenas: "O começo". Ele não estava à venda. Nunca estaria. Ele era o lembrete de que a dignidade é a única vestimenta que não sai de moda. A noite foi um borrão de elogios, brindes e encomendas. Mulheres que antes nem me olhariam na rua, agora imploravam por um horário na minha agenda. Elas tocavam os tecidos das minhas criações. Peças focadas em mulheres reais, mulheres maduras, mulheres que, como eu, tinham histórias marcadas na pele e se emocionavam. Eu não vendia apenas roupas. Eu vendia a sensação de ser vista. Lá pelas tantas, Helena se aproximou de mim com 2 taças. Ela estava radiante num terninho branco, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. "Você conseguiu, Siete", ela brindou. "Você não só deu a volta por cima, como construiu uma montanha em cima deles." "Nós conseguimos", corrigi sorrindo. "Obrigada por me tirar daquela cozinha, Helena." "Eu só abri a porta, minha amiga. Quem caminhou para fora foi você." Olhei para o reflexo na grande janela de vidro que dava para a rua. Vi uma mulher de cabelos brancos penteados para trás, usando um vestido azul marinho de corte impecável, com um colar de design moderno. As rugas estavam lá, as marcas do tempo também. Mas a postura era de uma imperatriz. Senti uma paz profunda, uma quietude que eu não experimentava desde antes do meu casamento, há 40 anos. A solidão da minha casa não era mais um peso, era um luxo. Eu tinha meus livros, meus desenhos, meu negócio e a certeza de que ninguém, nunca mais, decidiria o meu valor. Lucas não apareceu na inauguração, mas meses depois recebi uma carta, sem pedido de dinheiro, sem lamentações. Apenas um comprovante de pagamento da primeira parcela da dívida do buffet e uma linha escrita à mão. "Estou trabalhando num escritório de contabilidade. É difícil, mas estou tentando. Parabéns pela Maison." Guardei a carta numa caixa de madeira, junto com as fotos antigas. Não respondi. Ainda não era a hora. Mas naquela noite, dormi um pouco mais leve. Hoje, aos 70 anos, sentada na minha sala de criação com vista para a cidade que um dia tentou me engolir, penso em todas as mulheres da minha idade que estão, neste exato momento, sendo empurradas para as cozinhas da vida. Mulheres que são silenciadas por filhos ingratos, por noras arrogantes, por uma sociedade que venera a juventude e descarta a experiência. Se eu pudesse dizer algo a cada uma de vocês, seria isto: não aceitem o papel de coadjuvante na própria história. Eles vão tentar dizer que seu tempo passou. Vão dizer que suas roupas são velhas, que suas ideias são mofadas, que você deve ficar no canto, quieta, grata apenas por ser tolerada. Não acredite neles. A velhice não é o fim da linha, é o cume da montanha. É de lá que a vista é mais bela, mas só se você tiver a coragem de subir e fincar sua bandeira. Não guarde o melhor vestido para uma ocasião especial que nunca chega. Use-o na terça-feira. Não guarde a escritura do terreno para herdeiros que não merecem. Construa seu castelo. E se alguém, quem quer que seja, tentar te mandar para a cozinha, vá.
Mas vá para afiar as facas, passar seu batom mais vermelho e voltar pronta para tomar o lugar à cabeceira da mesa, que sempre foi seu por direito. Eu sou Conceição. Fui costureira, fui mãe, fui humilhada. Hoje sou empresária, sou artista e sou dona do meu destino. E aquele trapo de brechó? Bem, ele foi a bandeira que iniciei a minha revolução. Que a minha história sirva de linha e agulha para que você possa remendar a sua autoestima e costurar, ponto a ponto, a sua própria libertação. Porque acredite em mim, minha amiga, vaso ruim não quebra, mas mulher forte. Ah, mulher forte renasce, e quando renasce, o mundo treme.